sabedoria da antiga cosmologia. Wolfgang Smith. Capítulo 6. O universo extrapolado. No presente capítulo, propomos-nos a refletir sobre a discrepância entre nossa assim chamada cosmologia científica e o ensinamento patrístico concernente à criação e à história primitiva do mundo. Doutrina esta que respeita o sentido literal do Gênesis. É difícil que se concebam duas visões mais divergentes e antitéticas do universo. Fato que naturalmente explica o motivo pelo qual a cosmovisão patrística passou a ser considerada uma doutrina quase que universalmente antiquada e insustentável. Uma espécie de mito edificante na melhor das hipóteses. Como nos propusemos demonstrar, verifica-se desde já que a questão não é simples assim. Antes de tudo, precisamos nos perguntar se as duas visões divergentes, científica e cristã, se referem de fato aos mesmos cosmos, ao mesmo mundo, e surpreendentemente descobriremos na verdade que não. Uma vez mais, o reconhecimento-chave revela-se ser uma distinção ontológica entre os domínios físico e corpóreo, com os quais já nos familiarizamos. Por um lado, há objetos corpóreos, as coisas que podem ser percebidas sensivelmente. Permita-se reiterarmos que essas entidades corpóreas pertencem de fato ao cosmos, o mundo externo. O que significa dizer que desde o início as premissas cartesianas são por nós rejeitadas, incluso o que Whitehead chama bifurcação, e uma visão realista da percepção sensorial é adotada. Neste compasso, recuperado o solo firme das escolas filosóficas tradicionais, vê-se imediatamente que a ciência física não se refere de fato ao mundo corpóreo, pois, como vimos, refere-se antes, em última instância, às partículas fundamentais e seus agregados. Categoricamente entidades imperceptíveis aos sentidos e, por conseguinte, incorpóreas. Tais partículas, juntamente com seus agregados, constituem, assim, um segundo domínio ontológico, designado por nós domínio físico. Parece que no decorrer do século XX, a ciência revelou a existência de um extrato imperceptível e até então desconhecido da realidade cósmica. Não importa que essa notável descoberta tenha sido quase universalmente mal interpretada por conta de um viés cartesiano que, na verdade, nega o corpóreo. O que nos preocupa no presente caso é a existência de dois domínios ou mundos distintos, o físico e o corpóreo, e que doravante todo debate cosmológico terá, de jure, de distingui-lo respectivamente. É concebível, então, que os dados do mundo corpóreo de fato estejam em conformidade com os do Gênesis, isto é, com a cosmologia patrística? Argumentaremos ser esse realmente o caso.
possibilidade de uma física matemática depende de que todo objeto corpóreo X esteja associado a um objeto físico SX, do qual X deriva formalmente seus atributos quantitativos. Verifica-se ainda que X e SX são coincidentes no espaço-tempo, o que significa dizer que o aqui e o agora de um se aplica também ao outro, principalmente este conhecido como princípio da continuidade espaço-temporal. O domínio corpóreo em sua totalidade espaço-temporal corresponde, portanto, ao certo subconjunto C daquilo que os físicos chamam conjunto espaço-tempo, uma noção que pode ainda tornar-se mais precisa. Ademais, esse subconjunto determina uma região complementar, a qual denominaremos universo extrapolado. É matematicamente concebível, de certo, que o subconjunto C coincida com o espaço-tempo em geral, o que significaria que o seu conjunto complementar está vazio. É contudo concebível que C constitua apenas uma partícula dentro do espaço-tempo da cosmologia física, o que significaria que quase todo o universo afirmado na astrofísica contemporânea seria de fato extrapolado. Quais são, então, as verdadeiras dimensões espaço-temporais de C? Até que ponto, partindo do supracitado aqui e agora, estende-se o mundo corpóreo aos bilhões de anos no tempo e de anos-luz no espaço postulado pela moderna cosmologia? Pois bem, o primeiro e mais básico apontamento que precisa ser feito a esse respeito é de que a ciência física, enquanto tal, é incapaz, em princípio, de responder essa pergunta. E a razão para tanto é simples. A ciência física, que por sua própria natureza está restrita em seu escopo ao domínio físico. Aquilo que se vê por meio de suas lentes artificiais são entidades físicas e nada mais. Além disso, essa é a razão pela qual, fundamentalmente, o ato de medir, que envolve necessariamente uma transição do domínio físico para o corpóreo, apresenta-se ao físico, ao cientista, como um enigma, uma anomalia que beira o paradoxo. A física é incapaz de determinar as dimensões de C exatamente pela mesma razão porque não pode resolver o enigma do colapso do vetor de estado. Porque ela só tem olhos para o domínio físico. O que pode ser feito, então, se a ciência física nos é incapaz de iluminar acerca da extensão espacial e temporal do mundo corpóreo? Por quais meios tal conhecimento poderia ser adquirido? Com quais meios, em particular, poderíamos determinar a idade deste mundo? Foi São Tomás de Aquino, recordemos, quem levantou a questão de saber se sozinha conseguiria a razão demonstrar que o mundo teve um começo no tempo e descobriu que, de fato, isso não era possível e que, senão por meio do revelação, poderia a questão ser resolvida. Assim também pode-se perguntar ao tratar-se da idade do mundo corpóreo, se não poderia novamente a chave elucidativa encobrir a revelação. Sabe-se que as escrituras sagradas, tomadas em sua literalidade, de fato respondem à pergunta. Ela nos informa da juventude do mundo, o que quer dizer que sua idade é medida não em escala dos milhões ou bilhões, mas dos milhares de anos. O número exato, é claro,
não é problema aqui e pode realmente permanecer incerto. Com efeito, os textos das versões Septuaginta e Massorética da Bíblia discordam quanto a isso. Mas a ordem de grandeza, que é tudo o que nos preocupa atualmente, não é posta em dúvida. Chegamos assim à conclusão de que a região do espaço-tempo físico correspondente ao mundo corpóreo constitui de fato uma mera partícula dentro do cosmos, originado do Big Bang, com seus bilhões de anos no tempo e de anos-luz no espaço. À exceção daquela partícula, o universo da cosmologia contemporânea parece ser de fato com fundamento na escritura extrapolado. Reflitamos agora sobre o estatuto ontológico do universo extrapolado. Mas, primeiramente, devemos olhar mais de perto a doutrina patrística. Precisamos entender mais profundamente o que o cristianismo ensina a respeito da natureza e da história da criação divina. Antes de tudo, deve-se ressaltar que as interpretações livres dos textos bíblicos são desprovidas de autoridade. São pouco mais que opiniões particulares. É necessário interpretar as Escrituras à luz da tradição, ou, como dizem os ortodoxos, com a mente dos padres, que é de fato, num sentido místico, a mente de Cristo. A revelação, portanto, não se encontra apenas entre a capa e a contracapa de um livro, mas no ambiente vivo da Igreja, verdadeiramente o corpo místico de Cristo. Meu segundo ponto é este. A tradição reconhecidamente condena a multiplicidade de interpretações dos textos bíblicos. Entretanto, é um princípio universal da exegese tradicional, que o sentido literal ou direto deve ser respeitado. E em nenhuma outra ocasião, acrescentemos, esse princípio é mais crucial do que quando se trata dos primeiros capítulos do Gênesis, em que a tentação de descartar o sentido literal torna-se nos dias de hoje aguda. Citando o que Santo Tomás de Aquino afirma explicitamente na Summa Theologica I, que 68 a 1, com respeito à interpretação do Gênesis, Ao discutir questões desse tipo, duas regras devem ser observadas, como ensina Santo Agostinho. A primeira é manter a veracidade das Escrituras, veritas scripturae, sem vacilar. A segunda é que, como a Sagrada Escritura pode ser explicada em uma multiplicidade de sentidos, deve-se aderir a uma explicação particular somente na medida em que esteja pronta para abandoná-la, se for provada com certeza que é falsa. como explica Etienne Gilson, abre aspas, São Tomás está aqui de pleno acordo com Santo Agostinho e afirma expressamente ter tirado dele este duplo princípio, a começar pelo preceito de manter firmemente a verdade literal da Escritura. Fecha aspas. Parece mesmo que, em sua face escolástica, o cristianismo dá preferência ao sentido literal, ou não metafórico. É, de fato, a veritas scripturae que deve ser acolhida sem vacilar. Por outro lado, pode-se dizer também que o cristianismo latino, vez por outra, exibiu uma predileção por interpretações metafóricas dos textos bíblicos.
não com o intuito de contrariar o sentido literal, mas como uma sua expressão ainda mais verdadeira, se pode colocar nesses termos. Para, para citar um grande exemplo, a interpretação dos 6 dias, os padres orientais, desde os capadócios, São João Crisóstomos, São Simão, o novo teólogo, São Gregório, o sinaíta, até São Serafim de Sarov e São João de Kronstadt, que expiraram em nosso século, enfatizaram consistentemente a interpretação direta desses dias como períodos sucessivos de curta duração, paradigmáticos pelo menos nos nossos dias, nos quais ocorreram os estipulados atos de criação. Muitos dos padres latinos, por outro lado, começando por Santo Agostinho, optaram por uma visão mais metafísica da criação, segundo a qual o ato criativo é uno e instantâneo, enquanto os 6 dias se referem a fases sucessivas da manifestação temporal dos seres citados. Poder-se-ia dizer que, visto subespécies a eternitatis, as 6 ações criativas do hexaemeron coincidem na eternidade omniassimo de um único ato indivisível. Se há 6 atos ou apenas um, isso depende do ponto de vista, quer dizer, se assume uma perspectiva ou cosmológica ou metafísica. Gostaríamos de acrescentar que, em se tratando de cosmologia propriamente dita, é a primeira hipótese que tem precedência. Deve-se notar também que Santo Ambrósio, mestre de Santo Agostinho num tratado intitulado Hexaemeron, mantém-se firmemente ao lado da tradição oriental, não apenas na maneira como se enxerga os 6 dias, mas também em todos os pontos importantes relacionados à interpretação do Gênesis. Incumbe-nos doravante considerar esta doutrina patrística e bíblica da criação e da história primitiva. Seguiremos o exemplo do hieromonge Serafim Rose, cuja pioneira monografia sobre o assunto revelou-se inestimável. É fundamental reiterar, antes de tudo, que, de acordo com os Santos Padre, os 6 dias são de fato dias. As noções de que esses dias perduram na realidade por longos períodos de tempo, uma posição conhecida atualmente como teoria do dia, criacionismo progressivo ou criacionismo da velha terra, é completamente estranha à mentalidade patrística. No entanto, é preciso salientar desde o início que, apesar da adesão ao significado direto ou literal da Escritura, os Santos Padres não são de modo algum fundamentalistas no sentido contemporâneo. Longe de serem simplórios ou ingênuos, diríamos que sua doutrina é de fato mais sutil, mais refinada, digamos assim, do que qualquer uma das posições comumente defendidas em nossos dias. E preciso ter em mente que muitos destes padres eram místicos de alta ordem, que de fato puderam ter acesso a reinos ontológicos anteriores à queda. Pois é evidente que deve haver uma divisão categórica separando o universo primitivo do universo contemporâneo, que os comuns dos mortais são incapazes de atravessar. As ervas, as árvores, por exemplo, que dizem ter florescido no paraíso, não são de modo algum as mesmas existentes em nossos dias. E ainda assim, não deixam de ser verdadeiramente plantas, as precursoras das ervas e árvores que conhecemos. O que o Gênesis ensina
é que a queda de Adão mudou radicalmente o mundo em si. O nosso mundo, quer dizer. A catástrofe que foi a alienação humana da fonte eterna, do seu ser, afetou o cosmos em geral. Uma diminuição ontológica ocorreu numa escala cósmica que nós, com nossas faculdades igualmente diminuídas, somos simplesmente incapazes de compreender. A leitura patrística do Gênesis, por literal que seja, é, portanto, também mística. Aliás, deve sê-lo, sob pena de perder a nota distintiva. Somente quando essa concepção sobrenatural do mundo edênico é substituída por uma compreensão profana, a interpretação literal se torna fundamentalista. E só então, note-se, torna-se vulnerável, em princípio, ao ataque cientificista. A história do mundo, de acordo com o ensinamento patrístico, divide-se em grandes segmentos que precisam ser clara e cuidadosamente distintos. O primeiro desses períodos, com certeza, é dado pelos 6 dias, os dias em que o próprio mundo começou. Esse período ainda não é propriamente histórico, mas sim o início da história. E como salienta o padre Serafim, O que é o começo de todas as coisas senão um milagre? por meio de hipóteses adequadas, a ciência contemporânea conseguiu concentrar esse milagre num único ponto, conhecido como Big Bang. No entanto, o livro do Gênesis nos informa que o milagre se estendeu, por assim dizer, durante 6 dias. É verdade que aquele que vive na eternidade criou todas as coisas ao mesmo tempo. Eclesiastes 18:1. Mas, mesmo assim, visto desde a perspectiva cosmológica, o ato único se divide em 6 outros sucessivos atos. Juntos, formam o Hexaemeron, a obra da criação. Os 6 dias, portanto, que o mundo começou, são fundamentalmente diferentes de todos os dias sucessivos e, em conjunto, constituem um período único e incomparável de pré-história. Seguindo os 6 dias, aconteceu o que poderia ser chamado Idade do Paraíso, um período que terminou com a queda de Adão. E, como observamos antes, os padres insistem que o relato do Gênesis desse período seja compreendido no sentido literal e místico, ao mesmo tempo. Pois acontece que com os 6 dias ainda não chegamos ao nosso mundo. O universo observável em que atualmente nos encontramos. Para sermos precisos, a compreensão patrística do paraíso é mística em 2 aspectos. Primeiro, porque insiste que a natureza do paraíso excede categoricamente o que o homem carnal, o psíquicos antropos de São Paulo, é capaz de compreender. E em segundo lugar, porque afirma que as coisas do paraíso podem ser de fato vistas em certos estados de contemplação. São Gregório, o Sinaíta, por exemplo, refere-se explicitamente a isto quando explica as 8 visões primárias, que acompanham o estado de oração perfeita, onde as coisas anteriormente ocultas
são claramente vistas e conhecidas por aqueles que alcançaram pela graça a pureza total da mente. Acrescentamos ainda que, de fato, não há outro meio pelo qual as coisas do paraíso possam ser conhecidas. A mente purificada constitui o único telescópio, o único instrumento científico pelo qual essas coisas podem ser trazidas ao alcance da observação humana. Aprendemos no Gênesis e com os pais da Igreja que na era do paraíso, o estado do mundo e as condições de vida na Terra diferiam radicalmente do que vemos hoje. Por exemplo, as bestas selvagens da terra, e todas as criaturas voadoras no céu, e todos os répteis arrastando-se na terra que tem dentro de si o sopro da vida. Gênesis 1:30. Eram ainda como podemos chamar herbívoros. Quanto à natureza de Adão, os santos padres aceitam sem questionamento que Deus criou o homem incorruptível. Sabedoria 2:23. Como observa São Crisóstomo, o homem vivia na terra como um anjo. Ele estava em seu corpo, mas não tinha necessidades corporais. parece que pelos padrões contemporâneos a Era do Paraíso era ainda miraculosa. Apenas depois da queda e em sua consequência, os contornos do nosso mundo surgem no horizonte, pois realmente, através do homem, veio a morte. 1 Coríntios 15:21. Pensemos nisto. Onde estão aquelas cadeias de decência darwinista que envolve morte seguida de mortes por milhões de anos? Este é um ponto da maior importância. Quem não aceite o dogma através do homem, veio a morte, rejeitou ipso facto a cosmovisão cristã. Desse ponto em diante, nada mais se encaixa. Toda doutrina cristã se torna opaca. Assim, aquela alegação crucial, através do homem veio a morte, é caracterizada como um absurdo. A encarnação, a redenção e a ressurreição a seguem. Neste ponto, Teilhard de Chardin não se iludia. Se tomamos como a verdadeira narrativa evolucionista das origens, é necessário revisar radicalmente a doutrina cristã, movê-la para novas fundações, dizia ele. Temos então duas opções: permanecer com a Escritura e os pais da Igreja, ou apostar no mesmo cavalo que o paleontólogo jesuíta e seus sucessores. Não há um meio termo. Continuemos. O nosso mundo, o universo como conhecemos ou normalmente o concebemos, feito a existir depois da queda. Uma transformação cataclísmica de proporção inimagináveis alterou radicalmente o mundo externo e o próprio homem, a começar por suas faculdades cognitivas. Como São Macário, o Grande, nos informa, a expulsão corporal do paraíso tem retrospectos na alma. Aquele paraíso se fechou, escreve ele, e um querubim foi encarregado de prevenir o homem para retornar a ele, permanecendo na entrada como uma espada flamejante. Cremos que isto ocorreu assim como está escrito, e ao mesmo tempo percebemos que este fato ocorre misticamente na alma de cada um.
Foi nessa circunstância que o psíquicos antrópobos, o homem carnal, que não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. 1 Coríntios 2,14. Este homem, como conhecemos, veio a existir. Não instantaneamente com efeito, mas gradualmente. Pois, como também aprendemos no Gênesis, Adão e Eva permaneceram por um tempo próximos ao paraíso, próximos o bastante para vê-lo no horizonte. Pode ser dito, ademais, que desde a queda original, a humanidade tem experimentado uma queda contínua do paraíso. Cada traição, grande ou pequena, cada uma das coisas a que a teologia chama pecado, constitui como se fosse um liame nesta certamente não darwinista cadeia de descida. Há razões para crermos que as chamadas leis da natureza, como a conhecemos, vieram a existir com a queda. São Simeão, o novo teólogo, por exemplo, sugere isto bem claramente quando escreve: As palavras e decretos de Deus se tornaram leis da natureza. Assim também o decreto de Deus, emitido por ele como resultado da desobediência do primeiro Adão, isto é, aquele decreto que o condenou à morte e à corrupção, tornou-se a lei da natureza, eterna e inalterável. Devemos, no entanto, entender esses dois últimos adjetivos num sentido relativo, por certamente São Simeão compreendia com clareza bastante que as leis eternas e inalteráveis serão suspensas novamente no último dos dias, quando as potências dos céus serão abaladas. Mateus 24:29. E haverá um novo céu e uma nova terra, e o passado não será mais lembrado. Isaías 65:17. Parece mesmo que isso é que chamamos leis da natureza. As leis sobre as quais se debruçam os físicos se aplicam a uma fase intermediária do cosmos, o período entre a queda e o que os teólogos chamam de ressurreição geral. As consequências destes preceitos cristãos são, é claro, incalculáveis. No mesmo compasso em que a Terra, os corpos celestes, as formas primárias de vida, incluindo o homem, vieram à existência antes da queda, o cenário evoluísta do Big Bang, a formação das galáxias, estrelas, planetas e daí a formação de moléculas cada vez mais complexas, culminando nas espécies biológicas. Todo este cenário foi ceifado num golpe. Até onde entendemos a mente dos pais da Igreja, os 6 dias e o mundo adâmico antes da queda transcendem categoricamente o que a ciência, o próprio físicos antropos, enquanto tal, podem verificar. Não precisamos examinar em detalhe as extrapolações retroativas, pelas quais os cientistas têm buscado reconstruir o passado remoto, alcançado até o estipulado Big Bang e ainda antes, porque sabemos, por meio da escritura e da tradição, que passado um ponto certo, que se situa bem antes dos limites do domínio integral da história humana, essas extrapolações tendem à ficção. Sabemos desde o início que pressupostos de uma natureza não verificável foram contrabandeados para dentro dessas extrapolações.
e que os fatos observáveis e as leis testadas da natureza não bastam para nos fornecer um cenário evolucionista. Voltaremos depois a essa questão. Antes, porém, é necessário observar que o Gênesis fala também de outro divisor de águas na história do mundo. Quando a Terra, como conhecemos, veio a existir. Refiro-me, é claro, ao dilúvio que o Gênesis narra com uma incrível riqueza de detalhes. Lemos ali, por exemplo, que as águas alcançaram uma altura de 15 cúbitos, mais ou menos 7 metros acima do pico da mais alta das montanhas. Como devemos tratar essas alegações bíblicas? Os teólogos do último século têm tendido a afastar-se de uma interpretação literal dos textos relevantes, sem dúvida com receio da ridicularização por parte dos séquitos científicos. Os pais da Igreja, por sua vez, tomando o Gênesis em sua literalidade, perceberam o dilúvio como uma catástrofe que alterou drasticamente a face da Terra e as condições da vida terrestre. Com Noé e seus descendentes começa uma nova fase da história humana e terrestre. Parece que até mesmo as condições climáticas se teriam alterado. Somos levados a concluir que antes da queda, a distribuição de água na Terra era significativamente diversa do que é hoje. Aparentemente, uma grande quantidade de umidade foi difundida na atmosfera, causando o que hoje chamamos um efeito estufa. Foram presumivelmente aquelas águas de cima que vieram abaixo no momento do dilúvio e causaram a inundação global. Nota do narrador. Novamente aqui, nós encontramos evidências bem claras do oceano celeste. Vou retomar a leitura de uma frase lida, a última. Prestem bem atenção, como é narrado por Wolfgang Smith. Foram presumivelmente aquelas, entre aspas, águas de cima, que vieram abaixo no momento do dilúvio e causaram uma inundação global. Foi sugerido que antes do dilúvio, a luz do Sol não podia penetrar diretamente na superfície da Terra, o que talvez explique por que o arco-íris, o sinal daquele pacto primordial, apareceu pela primeira vez depois do dilúvio. Podemos especular que, durante o dilúvio, e presumivelmente em seu rastro, gigantescas agitações na estrutura tectônica da Terra ocorreram, dando origem à presente topografia terrestre. Não nos esqueçamos de que o dilúvio do Gênesis, partindo do pressuposto, é claro, de que ele ocorreu mesmo, está forçosamente dentro do campo de jurisdição da ciência no sentido contemporâneo. Ao contrário dos eventos aparentemente milagrosos que precederam a queda. Este é um evento que ocorreu há 5.000 anos atrás. Será possível, então, sustentar esta posição nos dias de hoje? Devemos notar, desde o início, que não se trata de um assunto de mero interesse acadêmico ou marginal, pois essa contenda era, com efeito, indispensável para a Weltanschauung patrística, que permanece de pé ou cai por terra, como a doutrina integral que é. Também aqui se pode dizer, negue-se uma parte e ter-se-á negado o todo. Proponho-me agora analisar o estudo da patrística à luz dos fatos científicos conhecidos. Até as primeiras décadas do século XIX,
Acreditava-se largamente que a Terra tinha uns 7 ou 8 mil anos de idade e que os principais estratos fossilíferos haviam sido depositados no tempo do dilúvio. Por volta de 1900, a idade padrão da Terra havia aumentado cerca de 100 milhões de anos. E hoje é de 5 bilhões, acreditemos ou não. É geralmente aceito agora que os estratos fossilíferos foram formados ao longo de vastos períodos de história geológica, por um processo mais ou menos uniforme de sedimentação. A mudança começou em 1830, quando Charles Lyell anunciou os princípios da geologia uniformitária, baseada na tese de uma Terra antiga. 9 anos depois, John P. Smith deu o passo seguinte. Declarou que o dilúvio do Gênesis foi uma inundação local da região da Mesopotâmia e eliminou com efeito a única alternativa viável à teoria de Liddell. O palco estava montado para Charles Darwin, cujo magnum opus apareceu em 1859. Mas como poderíamos substanciar a hipótese da Terra jovem? O meio principal de estimar a idade geológica é por datação radiométrica de rochas ígneas metamórficas. A ideia é simples. Dado que uma amostra contém traços de isótopo radioativo e alguns elementos concernentes à sua cadeia de decaimento, comumente chamado de elemento pai e elemento filho, respectivamente, pode-se calcular o tempo necessário para produzir a taxa observada de ambos. E desde que se saiba a taxa inicial e que nenhuma contaminação ou infiltração ocorreu durante o processo de decaimento, há também um terceiro pressuposto genérico, que a taxa de decaimento radioativo de hoje é igual à de milhões ou bilhões de anos atrás. Ocorre, no entanto, que cada um desses pressupostos é passível de dúvida, especialmente o primeiro, que parece extraído do nada, precisamente para emitir a datação radiométrica. Assume-se que, originalmente, apenas o elemento pai estava presente. Mas por que deveria ser assim? Sabe-se, ademais, que, em geral, um ou mais desses pressupostos revelam-se inválidos, pela simples razão de que métodos diferentes de datação radiométrica, quando aplicados à mesma amostra, geralmente produzem resultados muito diferentes. Além disso, descobriu-se que a datação radiométrica, quando aplicada a amostras de lava de idade conhecida, pode superestimar sua idade em muitas vezes. Para complicar ainda mais o problema, ocorre que a rocha sedimentária que constitui o extrato fossilífico não pode ser datada radiometricamente. Pode ser uma surpresa para não especialistas que esses extratos sejam normalmente datados por meio dos chamados fósseis característicos, a partir, portanto, de premissas darwinistas. Como Edmund M. Spiker, um geólogo respeitado e estritamente uniformitário, observa com referência à escala cronológica geralmente associada com a famosa coluna geológica, exibida em todo museu de história natural. O que especialmente é a escala cronológica em que critério ela se sustenta? Quando é tudo peneirado e o grão é separado da limpadura, é em geral certo que o grão é registro paleontológico e que a limpadura é, na verdade, a evidência física. Parece, ademais,
que essa coluna hipotética foi congelada essencialmente na sua forma presente em 1840. Numa época em que os geólogos haviam examinado apenas pedaços da Europa e do leste da América do Norte. Os seguidores dos pais fundadores, escreve Speaker, atravessaram a Terra e a moda pocustiana tornaram adequadas as seções que encontraram, mesmo em lugares em que as evidências reais literalmente proclamavam o contrário. Os fatos da geologia são bem flexíveis e acomodáveis. Até mesmo as ditas desconformidades, velhos extratos empilhados sobre novos, não parecem perturbar esses geólogos tão seguros de si. Como no caso do darwinismo, também na geocronologia, parece que um problema pode ser resolvido mediante o acréscimo de uma hipótese ad hoc. O fato mais constrangedor é que o estipulado processo uniformitário de formação fóssil não pareça ocorrer em parte alguma. Como aponta Richard Milton, não se conhece hoje rochas fossilíferas que se estejam formando em parte alguma do mundo. Não há carência de restos orgânicos nem tranquilos ambientes sedimentários marítimos. Há realmente os ossos e conchas de milhões de criaturas disponíveis na terra e no mar. Mas em segundo, em lugar algum, eles estão sendo soterrados progressivamente por sedimentos ou leitificados. Eles estão sendo simplesmente erodidos pelo vento, pelas marés, pelo clima e por predadores. é evidente que a formação fóssil requer um enterro rápido, como diz Milton. Nem mesmo o mais dedicado darwinista poderia crer que a taxa média de sedimentação da coluna geológica uniformitária, 0,2 milímetros por ano, é capaz de produzir um soterramento rápido. Mas o pior ainda está por vir. Desde 1985, o argumento em favor da geologia uniformitária se tem deteriorado rapidamente. Um geólogo francês chamado Guy Berthaud começou uma série de experimentos controlados destinados a precisar o mecanismo real de sedimentação. Seus resultados parecem refutar os pressupostos nos quais se baseiam a teoria de Littell. Esses experimentos, escreve Berthaud, contradizem a ideia de uma lenta acumulação de uma camada sobre a outra. A escala temporal se reduz em centenas de milhões de anos para um ou mais cataclismos que produzem placas quase instantaneamente. Os resultados de Berthaud, publicados entre 1986 e 1988 pela Academia Francesa de Ciências, foram bem adequadamente chamados de sentença de morte da geologia uniformitária. Essas poucas indicações esparsas nos devem servir para mostrar que a geocronologia não é mesmo uma ciência dura, que geralmente se crê, e que, quando tudo é verificado, o postulado da Terra antiga permanece hoje o que era desde o início.
Uma hipótese não provada e impossível de provar. Um observador sem preconceitos não poderia senão concordar com Milton, que não era de modo algum um advogado da Terra Jovem, quando este conclui que, visto que a datação radioativa é um método pouco confiável do ponto de vista científico, é atualmente impossível precisar com algum grau de certeza a idade da Terra. neste ínterim, os criacionistas, há muito desenhados e rejeitados pelo establishment científico, estão conduzindo pesquisas geológicas bem respeitáveis de seu próprio cunho, baseado em seus próprios pressupostos, que são inspirados não por sonhos de evolução, mas pelos postulados bíblicos. A hipótese de um dilúvio universal, descrita no Gênesis, está muito mais de acordo com os fatos geológicos que as premissas uniformitárias que lhe é contrária, e que se pode afastar agora como uma hipótese desacreditada. Hoje não é mais necessário acreditar na Bíblia para apostar na grande inundação. É importante notar que a cosmologia do Gênesis é inquestionavelmente geocêntrica. No primeiro verso, já nos é dito que a Terra foi criada no começo, antes do Sol, da Lua e das estrelas. Ora, aprendemos também que os corpos celestes foram criados no quarto dia, depois que a Terra já se havia tornado habitável e que a vida vegetal tivesse surgido. E quando Deus criou as luzes do firmamento nos céus, Ele as fez para separar o dia da noite e para sinalizar as estações. É-nos fortemente sugerido que o universo tem mesmo seu centro na Terra. Essa preeminência reflete, evidentemente, a preeminência do homem, a criatura teomórfica, que, como expressou São Simão, foi posta pelo Deus Criador como um rei imortal de toda a criação. A centralidade da Terra na cosmologia bíblica é, antes de tudo, icônica. Não estamos ainda no domínio das quantidades mensuráveis e das relações estritamente geométricas. Também é verdade, é claro, que a cosmografia predominante foi geocêntrica até o advento dos tempos modernos, quando a centralidade da Terra passou a ser progressivamente diminuída e obscurecida. Trata-se de um fato histórico com grande significado espiritual. Atualmente, a Terra tem abandonado toda a sua preeminência pregressa. Sua posição, como concebida presentemente, não tem destaque nem no sistema solar nem na galáxia, e muito menos no universo como um todo. Não nos devemos esquecer, porém, de que o geocentrismo se refere antes ao mundo corpóreo que ao físico. Ele diz respeito, portanto, à posição da Terra naquele subconjunto C previamente definido. Como a ciência física é incapaz de averiguar as dimensões ou fronteiras de C, ela é, ipso facto, incapaz de resolver a questão da geocentricidade. Ao contrário da opinião majoritária, portanto, o geocentrismo não foi inteiramente refutado. Quanto ao seu conceito rival, o heliocentrismo, é discutível até que ponto a teoria copernicana contradiz a noção de geocentricidade. É um fato que num sistema coordenado heliocêntrico, o movimento planetário assume uma forma particularmente simples e elegante, como o próprio Copérnico expressou. Sobre este arranjo ordenado, uma maravilhosa simetria do universo, vem à luz
assim como uma relação definida de harmonia no movimento e na magnitude dos orbes, de um tipo que se não poderia obter de outra maneira. Ora, mas isso prova que é a Terra e não o Sol que se move? Ou desmente o postulado da geocentricidade? O próprio Copérnico não o afirma. E realmente, de um ponto de vista extremamente matemático, a questão nem faz sentido. Qual corpo se move ou qual é central depende da escolha das coordenadas. Eis o meu ponto. Quer percebamos o geocentrismo como uma tese refutada pela teoria copernicana ou não, depende, em última análise, não dos fatos científicos, mas de nossa orientação filosófica. A descoberta ela mesma não faz mais que revelar, até então, desconhecida harmonia no movimento e na magnitude dos orbes. Ad maior em Dei Gloria. Que poderia dizer um cristão? E de fato, o Papa Clemente VII maravilhou-se com a descoberta de Copérnico e encorajou o erudito polonês a publicar seus registros. O conflito relativo ao heliocentrismo não irrompeu até o século seguinte, quando Galileu promulgou não apenas uma teoria matemática, mas uma nova cosmovisão. Como apontei repetidamente, o que subjaz à vasta enxangue científica em sua integridade é o postulado da bifurcação. E foi precisamente isso que Galileu introduziu ao distinguir entre as chamadas qualidades primárias e secundárias. Devemos acrescentar que ele o fez com base em pressupostos espúrios, pois ocorre que não há qualquer base científica para aquele postulado. Nem pode haver. Podemos ver em retrospecto que a famosa disputa, que foi erroneamente apresentada para todos em nossas escolas e universidades, não tratava apenas de fatos astronômicos, como se crê hoje em dia, mas sobre essa superfície. Uma questão muito mais importante estava em jogo, uma questão que afeta vitalmente a Igreja como guardiã da doutrina cristã autêntica. Permita-me dizer, de passagem, que a posição das autoridades eclesiásticas, em particular a do cardeal Bellarmino, era objetiva, correta e justa em seu juízo. No que concerne à cosmologia contemporânea, o ponto crucial é que elas são baseadas não nos meros fatos empíricos e nas leis conhecidas da física, como comumente se crê, mas requerem um terceiro ingrediente de um tipo bem diverso, um modelo cosmológico. Mas de onde se tiram esses modelos? Como, em particular, chegamos ao modelo que sustenta a mais famosa cosmologia de nosso tempo, a chamada cosmologia do Big Bang? Eis o que Stephen Hawking e George Ellis têm a dizer a respeito. Nós somos capazes de fazer modelos cosmológicos sem algum elemento de ideologia. Nas mais antigas cosmologias, o homem se colocava numa posição dominante no centro do universo. Desde o tempo de Copérnico, temos sido paulatinamente rebaixados a viver num planeta de tamanho médio ao redor de uma estrela de tamanho médio, na fronteira exterior de uma galáxia bem mediana. Se é ela mesma apenas uma num grupo local de galáxias. Somos agora tão democráticos que não alegaríamos em nossa posição no espaço. É especialmente distinta.
Chamaremos, a exemplo de Bond, essa pressuposição de princípio copernicano. Uma interpretação razoável desse princípio meio vago envolve entender que ele implica quando visto numa escala adequada, num universo que é, em geral, quase especialmente homogêneo. Parece que o geocentrismo foi abandonado não por força dos fatos científicos, mas das premissas ideológicas. O problema parece ser que o geocentrismo vem acompanhado da ideia de design inteligente. Parece que os fundadores e protagonistas da cosmologia astrofísica esposam uma ideologia que prefere o acaso ou a aleatoriedade a um criador inteligente. Fundamentalmente, a cosmologia do Big Bang é o darwinismo em escala cósmica. Deparamos-nos agora com a seguinte pergunta: é possível construir uma cosmologia relativamente viável a partir de um modelo geocêntrico? E uma outra: nesse universo geocêntrico, seria a Terra velha ou jovem? Para sermos sinceros, a perspectiva de que uma teoria da Terra jovem seja sustentável é bem remota. Os astrônomos, segundo nos contam, observaram galáxias a 12 bilhões de anos-luz de nosso planeta. De acordo com a cronologia bíblica, isso significaria que os fótons responsáveis por essas observações começaram sua jornada cósmica 12 bilhões de anos antes do surgimento do mundo. À primeira vista, esse cenário parece absurdo. Devemos nos lembrar, no entanto, que o tempo, em termos relativísticos, não é tão absoluto quanto normalmente cremos, mas pode correr em porções e proporções bem diversas. É, portanto, realmente concebível que 12 bilhões de anos no tempo das estrelas se traduza em poucos milhares de anos na cronologia terrestre. Como a cronologia bíblica refere-se ao tempo terrestre, não haveria, portanto, qualquer contradição entre uma criação jovem e estrelas antigas. Permanece a seguinte questão, porém: será que essa possibilidade conceitual se pode realizar numa verdadeira cosmologia relativística? Isso nos traz as investigações impressionantes de Russell Humphreys, um físico com argumentos bíblicos, contrário aos darwinistas, que propôs recentemente uma cosmologia relativística nestes termos. Humphreys postula um espaço esférico limitado com a Terra no centro. O modelo é clássico, quase ptolemaico, mas é também profundamente cristão. A própria geometria de um universo assim indica um desígnio ou um propósito, enquanto o modelo oposto de um universo limitado com uma distribuição de massa quase espacialmente homogênea sugere aleatoriedade e puro acaso. A própria ideia de limitação sugere uma transcendência, uma noção bem próxima à do design inteligente, e igualmente intragável para o consenso científico. Humphreys, no entanto, está de acordo com os cosmólogos do Big Bang no que se refere à expansão cósmica. Este postulado, segundo ele, não se baseia no princípio copernicano, mas em dados empíricos. Sua tarefa, então, era o de construir um cosmo esférico, com a expansão que satisfizesse as equações da relatividade geral, um problema que, enfim, se relaciona intimamente com a teoria dos buracos negros. Um buraco negro, lembremos-nos, é uma região do espaço na qual o campo gravitacional é tão forte
que tanto a matéria quanto a radiação nelas inscritas estão permanentemente detidas. Nem mesmo a luz poderia escapar, donde provém o termo buraco negro. Uma tal região estaria circunscrita numa superfície intangível, chamada horizonte de eventos, na qual os raios de luz que emanam do interior do buraco negro passariam a voltar para trás. No horizonte de eventos seria semipermeável, o que significa que tanto a matéria quanto a radiação podem por ela passar numa única direção, de fora para dentro. Podemos recordar que Stephen Hawking forneceu uma descrição impressionante de um astronauta viajando em direção ao horizonte de eventos de um buraco negro. O que mais impressiona é a dilação temporal gravitacional extrema, que ocorre enquanto o horizonte de eventos se aproxima. O relógio do astronauta fica mais lento em relação aos nossos relógios e para completamente quando ele atravessa, enfim, o horizonte de eventos. Ocorre, porém, que as equações de relatividade geral também permitem um segundo cenário, que pode ser caracterizado brevemente como um buraco negro operando em reversão. Imaginemos novamente uma região do espaço contida em todas as direções por um horizonte de eventos semipermeável. Dessa vez, porém, a matéria e a radiação podem passar apenas para fora dessa região. Essas estranhas soluções que foram descobertas matematicamente nos anos 1970 e chamadas buracos brancos, mas até agora não despertaram grande interesse de astrônomos e cosmólogos. Um buraco branco seria, no entanto, precisamente o que nos falta para um modelo cosmológico que seja espacialmente limitado. Humphreys mostra de fato que um universo limitado deve necessariamente ter se expandido para fora de um buraco branco. Na história de um universo geocêntrico, portanto, deve haver por necessidade um momento em que o horizonte de eventos passe pela superfície da Terra. O que isso significaria? Em vez de um astronauta aproximando-se do horizonte de eventos a partir de fora, imaginemos um observador na Terra, emergindo de dentro do buraco branco. Os relógios da Terra estariam, então, quase parados, enquanto os relógios em estrelas distantes estariam, em comparação, correndo numa velocidade fantástica, rápidos o bastante de fato, para mensurar 1 bilhão de anos. Num período que, registrado em nossos relógios, parecia arbitrariamente reduzido. É impressionante, mas parece mesmo que uma cosmologia geocêntrica é necessariamente uma cosmologia da Terra jovem. E certamente um fato de grande interesse que uma cosmologia da Terra jovem tenha tido sua existência demonstrada e que os criacionistas estejam razoavelmente esperançosos de que ela concordará com os fatos observados melhor que a teoria do Big Bang, que deixa mesmo muito a desejar nesse quesito. Não devemos nos esquecer, porém, de que as cosmologias físicas, não obstante o quão bem se encaixam nos dados empíricos, estão sujeitas a uma limitação genérica, oriunda da discrepância ontológica entre os domínios físicos e corpóreo. É isso que precisa ser esclarecido agora.
Sustentarei, em primeiro lugar e novamente, que o corpóreo tem precedência sobre o físico. O que isso quer dizer? Obviamente, as entidades físicas existem como objetos intencionais. Mas também existem, assim, entidades percebidas em sonhos ou miragens. Não estou de modo algum sugerindo que as entidades físicas não passam de fruto de nossa imaginação. Quero dizer, na verdade, que essas entidades são extraídas de relação com o corpóreo. A existência primária advém direta do ato criativo de Deus. E, portanto, do que São Tomás chamava esse o próprio ato de ser. Como lemos no prólogo do Evangelho de São João, Por ele é que tudo começou a existir, e sem ele nada veio à existência. claro, o que veio à existência no plano ontológico do nosso mundo foram as entidades corpóreas, todo o resto, de uma miragem até as partículas dos campos da física, cingem-se no mundo corpóreo, do qual elas derivam o tanto de ser ou de realidade que possam ter. É claro que elas possuem uma realidade, mas uma realidade derivada, da qual, ademais, o corpóreo não pode derivar. E evidente que esta posição é o exato oposto da perspectiva reducionista, que atribui primazia ontológica ao mundo físico. O corpóreo é por ela concebido como um epifenômeno do físico, a despeito de este epifenômeno ser cientificamente incompreensível. Pois, realmente, se o corpóreo não fosse incompreensível nesse sentido, ele seria, ipso facto, redutível ao físico. É importante notar que as alegações de primazia do físico são elas mesmas opostas aos cânones do empirismo científico e, portanto, à corrente dominante da filosofia da ciência, que é epistemológica em seus fundamentos. É um empirismo que insiste nomeadamente na primazia da observação científica, da experiência sensível controlada, por assim dizer. As alegações da primazia do físico estão em contradição também com as fundamentações filosóficas sobre as quais se sustenta a própria física. Foi Niels Bohr, e não seus oponentes realistas, que estava em acordo com esses princípios fundamentais quando declarou: Não existe um mundo quântico, há apenas uma descrição quântica. Eu gostaria de notar, de passagem, que dificilmente poderíamos afirmar a primazia do físico sem coisificá-lo no mesmo ato, atribuindo-lhe qualidades corpóreas. Uma partícula fundamental, assim, é dotada de uma forma e de uma posição que se adequam a uma bola de bilhar ou de mármore, em contradição com o que a teoria quântica nos permite conceber. Em suma, a atribuição de primazia a essas partículas putativas envolve uma espúria corporalização. Um fato que, por si próprio, reafirma o primado do corpóreo. Notou-se, Heisenberg, as partículas fundamentais não são, estritamente falando, coisas, mas constituem um estranho tipo de entidade física, a meio caminho entre possibilidade e realidade. Pensar nessas partículas como coisas e, mais ainda, como coisas primárias é certamente ingênuo, para dizer o mínimo. Admitindo o primado do corpóreo, admitindo, em outras palavras, que toda a realidade que as partículas fundamentais possam ter deriva do mundo corpóreo, precisamos tomar nota de outro fato fundamental,
que é tão simples e óbvio que acaba comumente ignorado. Defenderei aqui, a seguir, que toda realidade derivada é determinada pela natureza das entidades primárias da qual ela deriva. Podemos colocar nesses termos: as realidades secundárias são determinadas por uma lei que afeta a realidade primária. Uma miragem, por exemplo, deriva de uma lei da óptica, assim como os buracos do queijo derivam de uma lei que determina a natureza daquela substância. Também o universo físico deriva de uma lei que define a natureza do universo corpóreo. Esta lei, é claro, não é física ela mesma. Trata-se do princípio que determina as coisas físicas em conjuntos com a lei, ou os conjuntos de leis que se aplicam a elas. É ocioso lembrar que Deus é o autor da natureza corpórea e de sua lei. Não nos devemos esquecer de distinguir entre as naturezas corpóreas de antes e depois da queda. Isso nos traz ao último ponto desta argumentação. A lei que fundamenta o domínio físico entra em vigor justamente no momento da queda. Ela não pode ser outra, na verdade, que aquela lei da natureza eterna e inalterável, da qual falava São Simão. A lei que entrou em vigor quando Deus decretou a morte e a corrupção. Devemos nos lembrar, não importando o quão difícil isto seja, de que, antes da catástrofe cósmica, não havia morte nem corrupção. Parece que a natureza da carne e, consequentemente, disto que chamamos matéria, mudou drasticamente naquele momento. Podemos obter um vislumbre desse fato nas narrativas evangélicas da ressurreição. Por exemplo, ao observarmos que o corpo ressuscitado de Cristo era capaz de atravessar barreiras físicas como portas e paredes. Todo o domínio do autenticamente miraculoso dá testemunho de que as naturezas corpóreas se podem libertar dos grilhões da física, que sob condições apropriadas essas leis ficam suspensas. É altamente significativo que os milagres abundem na vida dos místicos e dos santos, de homens e mulheres que alcançaram ou reconquistaram aquele estado pristino, o estado de Adão e Eva, antes da queda. O que então o primado corpóreo acarreta para a cosmologia física? Ele nos força a concluir que o domínio físico não antecede a queda e deixará de existir no momento em que vierem um novo céu e a nova terra. Nenhuma cosmologia física, portanto, retém vitalidade quando extrapolamos para além dessas duas barreiras que Deus impôs sobre a história humana e cósmica. Quando levada para além dessas duas fronteiras, a teoria física não retém senão um sentido formal. Em outras palavras, ela se torna fictícia. É claro que uma tal ficção ainda pode ser útil na organização ou previsão de certos fatos observáveis. A própria ideia de extrapolação implica esta conclusão. Caímos em erro, no entanto, se considerarmos a teoria extrapolada como uma descrição factual de um estado passado ou futuro. Nenhuma teoria física, ademais, permanece factual quando extrapolamos para trás em direção à formação do primeiro homem.
Isso não quer dizer que uma teoria física não possa carregar nenhuma informação qualquer para além desses dois limites. O que ocorre é que todo conhecimento que se pode ser carregado para além deles deixa de ser científico. Ser-nos-á instrutivo, quanto a isso, refletir um pouco a respeito da cosmologia do buraco branco. Essa teoria física precisa, evidentemente, ser calibrada pela identificação do momento no qual o horizonte de eventos em retração passa pela superfície da Terra. Humphreys, que é um criacionista, situa esse momento central no quarto dia da criação, que coincide com a formação do Sol, da Lua e das estrelas. Ao fazê-lo, ele estende a teoria física para trás, alcançando uma zona à qual, segundo nossas presentes considerações, ela não se aplica. Eu proponho ao contrário, que o momento em questão deve coincidir com a queda, que é precisamente o instante em que o tempo físico, o tempo como nós o conhecemos, começa. Aquele momento, portanto, não tem pré-história física. Na linhagem da metafísica atomística, ele marca a passagem da eviternidade para o tempo. A teoria de Humphrey dá testemunho deste fato metafísico. Naquele momento, em virtude da recalibragem, a dilação temporal gravitacional da Terra se torna infinita. No espaço de um momento, os relógios da Terra param. O tempo terrestre, olhando para trás, atinge um ponto de parada. O tempo físico, por outro lado, e o domínio físico enquanto tal, penetram no ser, naquele exato momento em que o horizonte de eventos esféricos passa para baixo da superfície da Terra. A imagem resultante é, então, a da Terra rebentando para fora dessa superfície, e pode ser vista como um ícone de expulsão do paraíso, apesar de se referir a um domínio que não admite mais descrição científica. Enquanto isso ocorre, o tempo no firmamento corre a uma velocidade incrível se comparada ao tempo terrestre recém-inaugurado. Será que não há também uma interpretação simbólica, uma explicação metafísica, se assim desejarmos, dessa discrepância na velocidade dos relógios? Parece-me que sim. Consideremos que este movimento todo é centrífugo. Vai para fora da fonte e do centro e se direciona à periferia, que a Escritura chamou bem descritivamente de escuridão exterior. Se a diminuição da velocidade dos relógios até sua parada completa indica a proximidade da fonte, no estado edênico não é razoável crer que a velocidade dos relógios enquanto tal é indicativa da distância, do afastamento ontológico, para sermos precisos, daquele centro primordial. Ora, segundo a doutrina patrística, essa suposição não é de modo algum irrazoável. Com base nisso, porém, podemos entender de imediato a aceleração dos relógios no movimento em direção à periferia. Parece que Russell Humphreys nos forneceu, enfim, uma cosmologia relativística que não é apenas metafisicamente significativa, mas teologicamente sábia. Mas, fascinante quanto seja essa cosmologia do buraco branco, ela também é inconclusiva. Para sermos precisos, já é enormemente interessante que uma cosmologia geocêntrica seja concebível em termos relativísticos. Mais impressionante ainda é, no entanto, que essa cosmologia geocêntrica também seja uma cosmologia da Terra jovem. Podemos ter a impressão de que isto significa algo e que jaz oculto aqui um reconhecimento de grandes proporções.
Parece duvidoso, no entanto, se, no que tange à sua teoria física, esta cosmologia maravilhosa está bem fundamentada. O que conta, é claro, é a evidência empírica dos chamados fatos observáveis. E devemos notar que um único fato contrário é suficiente, em princípio, para refutar a mais atraente das teorias. Com efeito, é a natureza quem tem a última palavra. Como quer que esse caso venha terminar, permanece verdade que uma cosmologia relativística como a de Humphrey pode mesmo ser concebida. E isso ilustra o quão drasticamente os modelos astrofísicos dependem de pressupostos que, no que tange à ciência, são tirados da cartola. Precisamos entender que é por meio desses modelos livremente escolhidos que os preconceitos ideológicos vêm à discussão. E não obstante o fato de que, de acordo com a sabedoria convencional, a intrusão da ideologia deve ser rigorosamente evitada no método científico. No que tange em particular a cosmologia astrofísica, esse input ideológico se prova crucial, até mesmo decisivo. Quer optemos por um princípio copernicano, por exemplo, como fazem todos os astrofísicos do mainstream, de Einstein a Hawking. Quer postulemos um universo limitado e geocêntrico, como Humphreys, os resultados serão orientados por essas escolhas e diferirão radicalmente. Não imaginemos ainda que os fatos eventualmente determinarão qual das teorias está correta. Não temos qualquer garantia disto. Nem podemos dizer, no que tange ao estado atual do homem, os fatos se alinhem com a cosmovisão convencional. Como teremos ocasião de ver no próximo capítulo, a coisa não é tão simples. E não nos esqueçamos de que um modelo cosmológico fora do mainstream científico raramente pode ser bem testado, já que aqueles que controlam os meios tecnológicos de fazê-los estão propensos sempre a rejeitar essas teorias de antemão, com base em razões ideológicas. Precisamos, enfim, tomar nota de que as mais profundas questões com as quais a ciência contemporânea tem lidado relacionam-se precisamente com o que aconteceu ou vai acontecer naqueles domínios proibidos definidos pelas fronteiras cósmicas supramencionadas. Transgredir essas fronteiras e estender a jurisdição da física a tudo o que existe. Este parece ser o objetivo da ciência atual em suas investigações mais profundas. O que ocorre mesmo é uma inversão radical de nossa perspectiva, que, como começou com Galileu e com a rejeição do geocentrismo, e está em progresso desde então. Enquanto, porém, essa evolução científica ostensiva tem operado por muitos séculos, seu objetivo final apenas recentemente se revelou por completo. A publicação em 2010 do grande projeto de Stephen Hawking não deixa mais dúvidas a respeito. O cenário geral tornou-se claro. Podemos ver em primeiro plano que os postulados astrofísicos extrapolam exatamente no sentido que demos ao termo. Eles o fazem, ademais, não com base na ciência, mas na ideologia, e são, por isso,
ilegítimos, até mesmo pelos padrões científicos. Por fim, o mais importante, a hiperfísica resultante disso contraduz fraudulentamente a sabedoria sagrada da humanidade. E por fim, joga no lixo. Fim da leitura de hoje. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Obrigado pela presença. Se gostou, deixe o like, compartilhe a live. Acesse as demais gravações deste livro na playlist do canal. E se puder, colabore com o canal. O Pix está na descrição do vídeo. Eu fico muito grato pela presença de vocês. Até a próxima leitura.